Meu pai falou que você precisa de uma mulher para casar. Ela falou baixinho. O fazendeiro sorriu. 6 meses, João Carlos. Só isso que te dou. A voz áspera de Antônio dos Santos ecoava no quarto abafado entre o cheiro de remédios e o barulho da chuva batendo na janela. Se não arranjar uma esposa até lá, tudo vai para o seu irmão Marcos. João Carlos apertou os punhos dentro dos bolsos da calça jeans desbotada. Aos 30 anos, ele conhecia cada palmo daquela fazenda no interior de Minas Gerais, como conhecia as linhas da própria mão. 4 gerações da família Santos tinham trabalhado aquela terra, mas agora, uma tradição antiga ameaçava tirar tudo dele. Pai, isso não faz sentido nos dias de hoje, protestou tentando manter a voz calma. Por que um homem precisa ser casado para cuidar da terra? O velho tossiu, um som seco que fazia João Carlos se encolher por dentro. Tradição é tradição, meu filho. Terra de família precisa de família para continuar. Homem solteiro não tem compromisso. João Carlos olhou pela janela, observando os campos de milho que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada pé de milho ali tinha sido plantado por suas mãos, cada cerca consertada por ele, cada animal nascido sob seus cuidados. Como o pai podia questionar seu compromisso com aquele lugar? E se eu não conseguir encontrar ninguém? Perguntou, já sabendo a resposta. Marcos está esperando há anos. Ele tem mulher, tem filhos. É isso que a terra precisa. O coração de João Carlos pesou no peito. Marcos nunca tinha demonstrado real interesse pela fazenda, apenas pelo dinheiro que ela poderia render. Morava na cidade, trabalhava num escritório e vinha à propriedade só nos fins de semana quando vinha. Nos dias que se seguiram, João Carlos tentou não pensar no prazo que se aproximava como uma tempestade no horizonte. Acordava antes do sol nascer, checava o gado, cuidava da plantação, consertava o que estava quebrado. O trabalho sempre tinha sido seu refúgio, mas agora até isso parecia ameaçado. As mulheres da cidade não paravam de aparecer. Dona Mercedes, a dona da mercearia, insistia em apresentar a sobrinha que tinha voltado de Belo Horizonte. Padre Miguel sugeria discretamente que talvez fosse hora de dar uma chance para alguma das moças da paróquia. Até mesmo Dona Conceição, a vizinha de 80 anos, tinha opiniões sobre quem seria uma boa esposa para ele. Mas João Carlos conhecia aquelas mulheres desde criança. Sabia que a maioria via nele apenas a propriedade próspera e a herança garantida. Algumas nem escondiam o interesse pelos 300 hectares de terra fértil e o rebanho de gado de corte que fazia a inveja de muitos fazendeiros da região. Você está sendo muito difícil, João Carlos, reclamava sempre Dona Mercedes quando ele declinava educadamente seus convites para almoçar com a sobrinha. A menina é formada em administração, ia ajudar você com os negócios. Era exatamente isso que ele não queria. Alguém que via a fazenda como um negócio, não como um lar. A chuva de março caía há 3 dias seguidos quando ela apareceu. João Carlos estava no celeiro, organizando os sacos de ração quando ouviu o barulho de passos na varanda da casa. Não esperava ninguém com aquele tempo. Enxugou as mãos no pano pendurado na cintura e caminhou até a porta. Uma mulher jovem estava parada ali, encharcada da cabeça aos pés, segurando uma mala pequena de couro marrom que tinha visto dias melhores. O cabelo castanho claro grudava no rosto molhado, e ela tremia ligeiramente dentro de um vestido azul floral que já devia ter sido bonito, mas agora estava desbotado e amarrotado. Por favor, disse ela, a voz baixa e um pouco rouca. Eu só preciso de um lugar para passar a noite. Prometo que não vou incomodar. João Carlos hesitou. Não era costume receber estranhos, especialmente mulheres sozinhas. Mas havia algo no jeito dela que o fez baixar a guarda. Talvez fosse o cansaço nos olhos verdes, ou a maneira como segurava a mala como se fosse tudo o que possuía no mundo. De onde a senhora vem? Perguntou ainda sem sair da soleira da porta. De longe, respondeu ela, evitando o olhar dele. Meu nome é Luísa. A pausa antes do nome não passou despercebida, mas João Carlos não comentou. Todos tinham direito a seus segredos. Tem alguma família aqui na região? Não. A resposta veio rápida demais, quase defensiva.
Só preciso de um teto por algumas noites. Posso pagar. Ela abriu a mala e João Carlos viu que estava quase vazia. Apenas algumas roupas dobradas com cuidado e um saquinho de pano que tilintava como moedas quando ela se mexia. Guarde seu dinheiro, disse ele, finalmente se afastando da porta. Pode ficar no quarto de hóspedes. Fica lá no fundo do corredor. O alívio no rosto dela foi tão intenso que João Carlos se sentiu constrangido. Quando foi a última vez que alguém tinha ficado tão grato por um ato simples de gentileza? Obrigada, murmurou ela, apertando a mala contra o peito. Eu prometo que... Não precisa prometer nada. Só não mexa nas coisas do meu pai. Ele está doente e não gosta de estranhos. Luísa acenou com a cabeça e seguiu João Carlos pelo corredor escuro da casa. A propriedade tinha mais de 100 anos e algumas tábuas do piso rangiam sob os pés deles. Ela não fez nenhum comentário, apenas observou tudo com atenção, como se estivesse memorizando cada detalhe. O quarto de hóspedes era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro com colcha de retalhos, feita pela avó de João Carlos, uma cômoda de madeira maciça e uma janela que dava para os campos de trigo que se estendiam até as montanhas no horizonte. Tem toalhas no armário do banheiro, explicou ele, apontando para a porta ao lado. E se precisar de alguma coisa, eu estarei lá fora até escurecer. Você trabalha até tarde? Terra não descansa, respondeu automaticamente, repetindo algo que o avô sempre dizia. Sempre tem alguma coisa para fazer. Luísa assentiu, como se entendesse perfeitamente. Meu avô costumava dizer a mesma coisa. Algo na voz dela fez João Carlos olhar mais atentamente para o rosto oval emoldurado pelos cabelos úmidos. Havia uma tristeza ali que ele reconhecia. A tristeza de quem conhecia o peso da terra e o preço de perdê-la. Você já trabalhou numa fazenda? Um pouco. Ela desviou o olhar novamente. Aqui e ali. Mais segredos. João Carlos decidiu não insistir. Tem comida na geladeira se quiser fazer algo para jantar. Eu como qualquer coisa mesmo. Posso cozinhar, ofereceu ela rapidamente. Gosto de cozinhar. Não precisa... Por favor. Quero ajudar de alguma forma. Havia uma urgência na voz dela que o fez concordar. Tudo bem, eu volto por volta das 7. Quando João Carlos retornou naquela noite, o cheiro de feijão tropeiro e pão de açúcar fresco pairava na cozinha. Luísa tinha encontrado os ingredientes na despensa e preparado uma refeição que não comia há meses, desde que a empregada da família tinha se aposentado. Onde você aprendeu a fazer pão? Perguntou ele, mordendo a fatia ainda morna. Minha avó. O sorriso dela foi o primeiro genuíno que ele viu. Ela dizia que mulher que não sabia fazer pão não sabia amar a família direito. Eles comeram em silêncio confortável. Apenas o barulho da chuva do lado de fora e o tilintar dos talheres nos pratos. João Carlos se pegou observando a maneira delicada como ela cortava os alimentos, como mantinha as costas eretas mesmo depois de um dia obviamente difícil. Você vai ficar muito tempo na região? Perguntou quando terminaram de comer. Não sei ainda. Luísa começou a recolher os pratos. Depende de algumas coisas. Que tipo de coisas? Ela parou de se mexer, as mãos imóveis sobre o prato que segurava. Coisas que talvez seja melhor deixar no passado. João Carlos não insistiu, mas a curiosidade crescia como um formigueiro dentro dele. Havia mistérios naquela mulher que aparecera como a chuva, de repente e sem aviso. Na manhã seguinte, acordou mais cedo que o costume e encontrou Luísa já na cozinha, preparando café. Ela tinha vestido uma blusa simples de algodão e uma saia que devia ter sido azul marinho antes de desbotar. Mas mesmo com roupas velhas, havia uma elegância natural nela que chamava a atenção. Dormiu bem? Perguntou ele, servindo-se do café que cheirava melhor que qualquer coisa que ele conseguia fazer. Sim, obrigada. Faz tempo que não durmo numa cama tão confortável. A frase escapou antes que ela pudesse se controlar, e João Carlos notou como ela fechou os olhos por um segundo, como se se arrependesse de ter revelado algo. Você anda dormindo onde? Aqui e ali, murmurou ela, mexendo o açúcar no café com mais força que o necessário. João Carlos sentou-se à mesa de madeira que o bisavô tinha construído com as próprias mãos. Luísa,
Você está fugindo de alguma coisa? Ela levantou os olhos verdes para ele, e por um momento ele viu algo que parecia pânico. Mas então ela respirou fundo e balançou a cabeça. Não fugindo, só procurando. Procurando o quê? Um lugar onde eu possa pertencer. A resposta foi tão simples e ao mesmo tempo tão carregada de dor que João Carlos sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquela sensação. A diferença era que ele tinha um lugar para pertencer, mas corria o risco de perdê-lo. Você pode ficar mais alguns dias, disse ele, até decidir o que fazer. O alívio dela foi palpável. Obrigada. Eu prometo que vou ajudar no que puder. E ela ajudou. Naquela manhã, insistiu em acompanhá-lo até o curral para ver o gado. João Carlos ficou surpreso quando ela se aproximou dos animais sem medo, falando baixinho com eles, como se fossem velhos conhecidos. Essa vaca ali está com problema na pata, observou ela, apontando para uma holandesa que João Carlos não tinha notado, que estava mancando ligeiramente. Ele se aproximou do animal e confirmou que ela estava certa. Havia um pequeno corte na pata traseira esquerda que precisava ser tratado. Como você viu isso de longe? Jeito de andar. Luísa acariciou o focinho da vaca. Quando você cuida de animais, aprende a perceber os sinais. Onde você aprendeu isso? Aqui e ali, repetiu ela, mas dessa vez com um sorriso que tirava o mistério da resposta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante os dias seguintes, Luísa se tornou uma presença constante na rotina da fazenda. Ela acordava cedo, ajudava a preparar o café da manhã, e então seguia João Carlos nas tarefas diárias. Era como se tivesse um instinto natural para o trabalho rural. Você já pensou em plantar abóbora naquele canteiro ali? Perguntou ela numa manhã, apontando para um pedaço de terra próximo à casa que estava sendo usado apenas como gramado. Minha avó costumava plantar legumes ali, respondeu João Carlos, surpreso que ela tivesse sugerido exatamente o que ele andava pensando em fazer. Mas depois que não estava mais aqui, ninguém cuidou direito. Posso dar uma arrumada se você quiser. Terra boa assim não devia ficar parada. João Carlos a observou ajoelhar-se ao lado do canteiro abandonado, passando os dedos pela terra como se pudesse sentir sua história. Havia algo familiar no jeito como ela fazia aquele gesto, como se já tivesse feito a mesma coisa 1000 vezes antes. Tudo bem, mas não se mate de trabalhar. Não me mata, não. Gosto do trabalho pesado. E ela gostava mesmo. João Carlos a viu cavar, limpar ervas daninhas e preparar a terra com uma dedicação que beirava a reverência. Quando terminou, o canteiro estava irreconhecível, pronto para receber novas sementes. Onde você aprendeu a trabalhar assim? Perguntou ele naquela noite, observando as mãos calejadas dela. Na verdade... Luísa hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. Meu pai tinha uma propriedade pequena. Nada comparado com isso aqui, mas eu ajudava ele desde criança. Tinha? O rosto dela se fechou. Ele perdeu tudo há alguns anos. Dívidas. E onde ele está agora? Partiu logo depois. Não conseguiu suportar a perda. João Carlos entendeu que partiu poderia significar muitas coisas e decidiu não perguntar detalhes, mas algo na voz dela, quando falou do pai, o fez lembrar da própria situação. A diferença era que ele ainda tinha uma chance de manter a terra da família. Sinto muito. É vida. Luísa encolheu os ombros, mas ele viu a tristeza que ela tentava esconder. Terra às vezes vai e vem. O que importa é o que você aprende enquanto ela está com você. Naquela noite, João Carlos ficou acordado pensando naquelas palavras. Terra às vezes vai e vem. Seria que ele estava lutando por algo que talvez não fosse seu destino manter? Mas então lembrou do cheiro da terra molhada depois da chuva, do som do gado pastando de manhã cedo, da sensação de plantar uma semente e ver crescer. Não. A terra era parte dele e ele não ia desistir sem lutar. Uma semana depois da chegada de Luísa, Marcos apareceu na fazenda. João Carlos estava consertando uma cerca quando viu o carro preto do irmão levantando poeira na estrada de terra.
O coração dele acelerou. Visitas de Marcos nunca eram por acaso. Oi, João, cumprimentou o irmão mais novo quando saiu do carro, vestindo um terno que devia custar mais que a renda mensal da fazenda. Como tá o velho? Melhor hoje, respondeu João Carlos, não largando o martelo. O que te traz aqui? Não posso visitar meu próprio irmão? Marcos tinha 2 anos menos que João Carlos, mas sempre parecera mais velho. Talvez fosse a barba bem aparada, ou o jeito como falava como se fosse o dono do mundo. Ou talvez fosse simplesmente porque ele nunca tinha se sujado de terra na vida. Claro que pode, só que você nunca fez isso antes sem um motivo. Direto ao ponto, como sempre. Marcos sorriu, mas não era um sorriso amigável. Tá certo, então. Vim ver como anda seu progresso com o projeto casamento. João Carlos apertou o cabo do martelo. Não é da sua conta. Na verdade, é sim, considerando que se você não conseguir uma esposa até setembro, tudo isso aqui passa para mim. Marcos olhou ao redor com o ar de quem já estava fazendo planos. E considerando que falta menos de 5 meses, eu diria que é muito da minha conta. Ainda dá tempo. Dá. Marcos riu. Marcos, João, você tem 30 anos e nunca teve um namoro sério. As mulheres da cidade te acham um ermitão esquisito. Que tipo de mulher ia querer morar nesse fim de mundo? As palavras doeram mais do que João Carlos queria admitir. Não porque fossem mentira, mas porque havia um fundo de verdade nelas. Talvez uma mulher que entenda o valor disso aqui. Valor? Marcos chutou uma pedra. João, isso aqui é um buraco. Terra boa, eu admito. Mas que futuro uma mulher teria aqui? Sem escola boa para os filhos, sem hospital por perto, sem nada de civilização a menos de 1 hora de carro? Nem todo mundo precisa de... João Carlos parou quando viu Luísa aparecer na varanda da casa, carregando uma bandeja com um jarro de suco e copos. Ela tinha amarrado o cabelo num rabo de cavalo baixo e vestia o mesmo vestido azul floral de quando chegara, mas agora parecia diferente, como se a roupa tivesse recuperado a cor original. Oi, disse ela, aproximando-se com um sorriso tímido. Pensei que vocês quisessem tomar alguma coisa. Marcos olhou de João Carlos para Luísa e de volta para João Carlos, as sobrancelhas se levantando lentamente. E quem é essa? Luísa, respondeu ela mesma, estendendo a mão. Prazer. Marcos apertou a mão dela, mas João Carlos viu como os olhos do irmão a analisavam de cima a baixo, notando a roupa simples, a ausência de joias, o jeito humilde como ela se portava. Luísa é... uma hóspede, explicou João Carlos. Hóspede. Marcos repetiu a palavra como se fosse engraçada. Que interessante. E há quanto tempo a senhora está hospedada aqui? Cerca de 1 semana. 1 semana. O sorriso de Marcos ficou mais largo. E de onde a senhora veio? João Carlos viu como Luísa hesitou antes de responder. Do sul do estado. Ah, do sul, região bonita. Qual cidade exatamente? Marcos, João Carlos interveio. Para que tanto questionário? Só curiosidade, irmão. Afinal, não é todo dia que você recebe hóspedes. Havia algo na maneira como ele disse a palavra que fez João Carlos apertar os punhos. Um tom de desconfiança misturado com desdém que o irritou profundamente. O suco tá ótimo, Luísa, disse ele, bebendo direto do jarro para evitar que ela servisse Marcos. Obrigado. De nada. Ela sorriu para ele, mas João Carlos notou que evitava olhar para Marcos. Vou deixar vocês conversarem. Quando ela se afastou, Marcos esperou até ter certeza de que estava longe o suficiente para não ouvir. João, me diz que você não está pensando no que eu estou pensando. Não sei do que você está falando. Essa mulher. Você mal conhece ela. Apareceu do nada, sem família, sem referências. E agora está morando aqui há 1 semana? Ela só precisava de ajuda. Ou ela descobriu que você precisa de uma esposa até setembro e decidiu tentar a sorte. A acusação atingiu João Carlos como um soco no estômago. Não porque pudesse ser verdade, mas porque havia pensado a mesma coisa algumas vezes durante a semana passada. Você não sabe nada sobre ela. Exatamente. E você também não. Marcos se aproximou, baixando a voz. João, eu entendo que você está desesperado,
Mas casar com uma completa estranha só para manter a fazenda? Isso é loucura. Ninguém falou em casamento. Ainda não. Mas faltam menos de 5 meses, e ela é a primeira mulher que você não mandou embora em anos. Marcos pôs a mão no ombro do irmão. Escuta, quando eu herdar isso aqui, você sempre vai ter um lugar. Posso te contratar como administrador, você ia ganhar um salário bom. Como administrador. João Carlos se afastou da mão do irmão. Na minha própria terra. Ia ser sua terra, João. Mas as coisas mudaram. Papa tá doente e você não tem família. E eu tenho mulher e filhos. Faz sentido. Faz sentido para você. Marcos suspirou. Só toma cuidado com essa mulher, tá bom? Mulher bonita que aparece do nada quando um homem tá precisando de esposa. Já vi essa história antes. Depois que Marcos foi embora, João Carlos ficou no curral até escurecer, fingindo que estava consertando uma cerca que não precisava de conserto. As palavras do irmão ecoavam na cabeça dele como moscas insistentes. Seria possível que Luísa tivesse descoberto sobre sua situação e aparecido na fazenda propositalmente? Mas então lembrou de como ela tratava os animais, como trabalhava a terra, como cozinhava com o mesmo carinho que a avó dele costumava fazer. Havia algo de genuíno nela que as suspeitas de Marcos não conseguiam manchar. Quando finalmente entrou em casa, encontrou Luísa na cozinha, preparando o jantar. Ela tinha feito galinha caipira com quiabo e angu de milho, pratos que lembravam a infância de João Carlos. Seu irmão parece interessante, disse ela sem olhar para ele, mexendo a panela no fogão. Marcos é complicado. Ele não gostou de me ver aqui. João Carlos se serviu de um copo de água, ganhando tempo para encontrar as palavras certas. Ele se preocupa comigo, do jeito dele. E você? Tá preocupado comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Luísa tinha parado de mexer a comida e o encarava com aqueles olhos verdes que pareciam ver mais do que ele queria revelar. Deveria? Não sei. Você que me conhece. Mas eu não conheço, né? Você não me conta nada sobre você. Luísa baixou o fogo e se encostou no balcão da pia, cruzando os braços. O que você quer saber? Tudo. De onde você veio de verdade? Por que apareceu aqui? Por que não tem para onde ir? Por um momento, ela pareceu pronta para falar. Seus lábios se abriram e João Carlos teve certeza de que finalmente ouviria a verdade. Mas então ela balançou a cabeça. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Mesmo que essas coisas afetem outras pessoas, você acha que eu estou afetando você? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada demais. Claro que ela estava afetando ele. Desde que chegara, a casa parecia mais viva, a comida tinha gosto melhor, e ele se pegava esperando o fim do dia para conversar com ela na varanda. Mas também havia a questão do prazo, da necessidade de uma esposa, das suspeitas plantadas por Marcos. Não sei ainda. Luísa assentiu como se a resposta não a tivesse surpreendido. Entendo. Eles comeram em silêncio naquela noite, um silêncio diferente do confortável que compartilhavam antes. Havia tensão no ar, perguntas não feitas e respostas não dadas. Depois do jantar, João Carlos saiu para a varanda como sempre fazia, esperando que Luísa o seguisse com 2 xícaras de café. Mas ela não veio. Ele ficou sozinho na escuridão, ouvindo o som dos grilos e pensando no que Marcos tinha dito. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes dele e já tinha preparado o café da manhã quando João Carlos chegou à cozinha. Mas havia algo diferente nela. Uma distância que não estava lá antes. Bom dia, cumprimentou ela, sem levantar os olhos dos ovos que fritava. Bom dia, dormiu bem? Sim. A conversa morreu ali. João Carlos tomou seu café em silêncio, observando como ela evitava olhá-lo. Quando terminou, ela começou a lavar os pratos, sem esperar que ele acabasse. Luísa. Eu estava pensando, interrompeu ela, ainda de costas para ele. Talvez seja a hora de eu seguir viagem. O coração de João Carlos disparou. Por quê? Você disse que eu podia ficar alguns dias. Já faz mais de uma semana. Você pode ficar o tempo que quiser. Posso? Finalmente ela se virou para encará-lo. Ou você está sendo gentil porque se sente obrigado? Não entendi.
João Carlos, eu não sou idiota. Sei que seu pai está doente. Sei que você mora aqui sozinho. E sei que homem de 30 anos solteiro numa cidade pequena é assunto de todo mundo. Ela secou as mãos no pano de prato. Seu irmão deixou bem claro ontem que não sou bem-vinda aqui. Marcos não manda nada nesta casa. Não, mas ele vai mandar em breve, não vai? A pergunta atingiu João Carlos como um tiro. Como ela sabia sobre a herança? Sobre a condição do pai? Quem te contou isso? Ninguém contou nada. Mas não é difícil de imaginar. Filho mais velho solteiro, pai doente, irmão mais novo casado e de olho na propriedade. Luísa deu de ombros. É uma história velha. João Carlos se levantou da mesa, o sangue fervendo nas veias. E o que mais você imaginou? Que talvez você esteja pensando em mim como uma solução conveniente para seus problemas. Isso é ridículo. É? Luísa cruzou os braços. Então por que ainda não me perguntou para sair? Por que me deixa ficar aqui, ajudar com tudo, cozinhar para você como se fôssemos... Como se fôssemos o quê? Como se fôssemos um casal. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. João Carlos olhou para o rosto dela, para a maneira como segurava os ombros eretos, apesar da vulnerabilidade que via nos olhos verdes. Ela tinha razão. Ele havia deixado que ela se encaixasse na rotina dele de uma forma que era mais do que apenas hospitalidade. E se eu estivesse? Perguntou ele baixinho. Pensando em mim como solução para os seus problemas? Pensando em você como... mais que uma hóspede. O rosto de Luísa se suavizou ligeiramente. Aí seria diferente. Por quê? Porque uma coisa é você me ajudar porque precisa de uma esposa. Outra coisa é você querer que eu fique porque gosta da minha companhia. João Carlos se aproximou dela devagar, como faria com um animal assustado. E se for as duas coisas? Como assim? Se eu gostar da sua companhia, mas ao mesmo tempo precisar de uma esposa? Luísa o estudou em silêncio por longos segundos. Aí seria complicado. Por quê? Porque eu também gosto da sua companhia e porque eu também tenho necessidades. Que tipo de necessidades? Ela hesitou, e João Carlos viu a luta interna refletida no rosto dela. Um lugar para pertencer, uma vida que faça sentido, alguém que me entenda. E você acha que eu não posso oferecer isso? Não sei se você ofereceria por mim ou por causa da situação. João Carlos estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. E se a situação fosse diferente? Se eu não tivesse prazo nenhum, se não precisasse de esposa para manter a terra, você ficaria mesmo assim? Luísa fechou os olhos e se inclinou no toque dele. Não sei, porque a situação é essa mesmo. Mas se não fosse... João Carlos... Ela abriu os olhos e ele viu lágrimas ali. Não adianta falar de e se. A vida é o que é. E o que você quer da vida? Quero parar de correr. Quero plantar alguma coisa e ver crescer. Quero acordar todo dia no mesmo lugar e saber que aquele lugar é meu. Ela pausou. E quero alguém do meu lado que entenda por que essas coisas são importantes. João Carlos sentiu algo se mexer no peito. Ela tinha descrito exatamente o que ele sentia pela fazenda, pela terra, por aquela vida. E você acha que eu não entenderia? Eu sei que você entenderia. A questão é se você me queria ali por mim mesma ou porque eu sirvo para os seus propósitos. A conversa foi interrompida pela voz fraca de Antônio dos Santos, chamando do quarto. João Carlos suspirou e soltou o rosto de Luísa. Vou ver o que ele precisa. Mas essa conversa não acabou. Talvez devesse acabar. Por quê? Porque quanto mais tempo eu ficar aqui, mais difícil vai ser para mim ir embora. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. E porque você merece ser feliz de verdade, não apenas casado por obrigação. João Carlos queria argumentar, dizer que ela estava errada, que suas motivações eram puras. Mas no fundo sabia que ela tinha razão em questionar. Ele mesmo não tinha certeza do que sentia era genuíno ou apenas desesperança disfarçada de afeto. Quando voltou do quarto do pai, meia hora depois, Luísa não estava na casa. Ele a encontrou no canteiro que ela tinha preparado, plantando mudas de alface
com o mesmo cuidado que uma mãe usaria para embalar um bebê. Você não devia estar fazendo isso se vai embora, disse ele, aproximando-se. Talvez quem vier depois de mim aprecie ter verduras fresquinhas. Ninguém vai vir depois de você. Vai sim, porque você precisa de uma esposa, e eu não posso ser essa pessoa. Por que não? Luísa parou de plantar e o olhou. Porque tenho meus próprios motivos para estar aqui, e eles não têm nada a ver com casamento. Que motivos? Motivos que talvez você não entenda. Ou talvez entenda bem demais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Naquela tarde, João Carlos foi para a cidade resolver alguns assuntos bancários, mas sua mente estava na fazenda, nas palavras que Luísa havia dito. Quando parou na mercearia para comprar suprimentos, Dona Mercedes o abordou antes mesmo que ele escolhesse uma cesta. João Carlos, que bom te ver. Como estão as coisas lá na fazenda? Tudo bem, Dona Mercedes. E aquela moça que está hospedada lá? Dona Conceição comentou que viu vocês dois no pasto ontem. João Carlos sentiu o sangue esquentar. Cidade pequena era uma praga quando se tratava de privacidade. Ela está só de passagem. Ah, que pena. Parecia uma moça trabalhadeira. Dona Conceição disse que ela estava ajudando você com os afazeres. Dona Mercedes se aproximou, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo. Sabe, João Carlos, às vezes o destino coloca as pessoas certas na nossa vida na hora certa. A senhora acha? Tenho certeza. Minha sobrinha de Belo Horizonte é uma boa moça, mas talvez uma moça que já conhece a vida rural seja a melhor escolha para você. Era incrível como todo mundo tinha opinião sobre sua vida pessoal. João Carlos pagou pelas compras rapidamente e saiu da mercearia, mas as palavras de Dona Mercedes ficaram ecoando na cabeça dele durante todo o caminho de volta. Quando chegou à fazenda, encontrou Luísa na varanda, observando o sol se pôr sobre os campos de trigo. Ela tinha trocado o vestido azul por uma calça jeans e uma blusa branca simples, e o cabelo solto balançava na brisa da tarde. Bonita vista, né? Disse ele, sentando-se na cadeira de balanço ao lado dela. Linda, aposto que você nunca se cansa de olhar para isso. Nunca. Cada dia é diferente, mesmo sendo sempre igual. Luísa sorriu. Meu pai costumava dizer uma coisa parecida, que a terra sempre tem alguma coisa nova para mostrar para quem tem olhos para ver. Seu pai era um homem sábio. Era. A voz dela ficou melancólica. Pena que a sabedoria não tenha salvado a terra dele. O que aconteceu? De verdade? Luísa ficou em silêncio por tanto tempo que João Carlos achou que ela não ia responder. Mas então ela começou a falar, a voz baixa e distante. Ele tinha uma propriedade pequena no sul de Minas. 50 hectares que o avô dele tinha comprado nos anos 50. Nada muito, mas dava para a família viver bem. Ela pausou, os olhos fixos no horizonte. Aí veio uma sequência de anos ruins. Seca, depois enchente, depois praga na plantação. E ele teve que pegar empréstimo. João Carlos conhecia a história. Era a mesma que atormentava a metade dos pequenos produtores rurais do país. E os juros foram comendo a produção. Exato. A cada ano ficava mais difícil pagar. A cada ano ele plantava mais, trabalhava mais, mas o dinheiro nunca era suficiente. Luísa limpou uma lágrima que teimava em cair. Até que no final ele teve que vender tudo. A terra, os animais, até a casa onde eu nasci. E depois? Depois ele simplesmente desistiu. Disse que um homem que perde a terra da família não serve para nada. Saiu de casa numa manhã e nunca mais voltou. E você? Eu fiquei sem nada. Sem casa, sem família, sem lugar no mundo. Ela se virou para olhar João Carlos. É por isso que entendo quando você fala do valor desta terra. E é por isso que não posso ser a solução para os seus problemas. Não entendi. Porque seria irônico demais. Eu que perdi tudo, ajudar você a manter tudo. Como se o destino estivesse fazendo uma piada cruel. João Carlos estendeu a mão e tocou a dela. Ou como se estivesse dando uma segunda chance para nós dois. Uma segunda chance para quê? Para você ter um lar de novo.
E para mim ter alguém que realmente entende o valor do que tenho aqui. Luísa olhou para as mãos deles, entrelaçadas sobre o braço da cadeira. Não é tão simples assim. Por que não? Porque... Ela hesitou, e João Carlos viu que havia mais alguma coisa que ela não estava contando. Porque talvez meu estar aqui não seja coincidência. Como assim? Como assim o quê? Você disse que talvez não seja coincidência. O que quis dizer? Luísa se levantou da cadeira e caminhou até a grade da varanda, abraçando o próprio corpo. Às vezes a gente procura coisas específicas, lugares específicos. E você estava procurando este lugar especificamente? Estava procurando vestígios. Vestígios de quê? Do passado da minha família. João Carlos sentiu um frio na barriga. Que tipo de vestígios? João Carlos, sua família sempre foi dona desta terra? Por que a pergunta? Responde, por favor. Não. Meu bisavô comprou de outro fazendeiro nos anos 40. Ele se levantou e se aproximou dela. Luísa, por que você quer saber? Como era o nome do fazendeiro que vendeu para sua família? Não sei. Por quê? Porque acho que era meu bisavô. As palavras atingiram João Carlos como um raio. Ele ficou parado, tentando processar o que ela havia dito. Como você sabe? Meu pai me contou que meu bisavô tinha terras nesta região, que vendeu na década de 40 por causa de dívidas, igualzinho ao que aconteceu com ele. Luísa se virou para encará-lo. Quando eu soube que tinha um fazendeiro solteiro aqui, que corria o risco de perder a terra da família, achei que talvez fosse um sinal. Um sinal para quê? Para voltar para casa. João Carlos sentiu o mundo girar ao redor dele. Então você veio aqui sabendo quem eu era? Veio sabendo da sua situação? Eu sabia que você precisava de uma esposa, mas não vim aqui por isso. Então por que veio? Porque queria ver a terra que foi da minha família. Queria sentir o cheiro da terra onde meu bisavô plantou, onde meu pai brincou quando criança. Ela se afastou dele. E porque queria entender se seria possível... Possível o quê? Se seria possível que essa terra voltasse para minha família de alguma forma. O sangue de João Carlos gelou. Voltasse como? Não sei. Talvez casando com você. Talvez comprando de volta um pedaço. Talvez... Ela parou vendo a expressão no rosto dele. Não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando? Que eu armei isso tudo. Que apareci aqui fingindo precisar de ajuda para conseguir me casar com você e pegar a terra. João Carlos queria negar, mas era exatamente isso que estava pensando. Todas as suspeitas de Marcos voltaram com força total. E não foi isso? Não. A resposta saiu mais alta que Luísa pretendia. Eu realmente precisava de ajuda quando cheguei aqui. Realmente não tinha para onde ir. E realmente não sabia se você ia me deixar ficar. Mas você sabia da minha situação. Sabia, mas não vim aqui por causa disso. Então veio por quê? Porque queria me conectar de alguma forma com o passado da minha família. Porque queria entender de onde eu vim antes de decidir para onde vou. Luísa se aproximou dele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E porque quando você perde tudo, qualquer ligação com o que você era antes se torna preciosa. João Carlos quis acreditar nela. Quis acreditar que suas motivações eram inocentes, que o carinho que tinha visto nos olhos dela era real, mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Não pode. A resposta dela foi simples e devastadora. Assim como eu não posso ter certeza de que você me quer aqui por mim mesma e não porque precisa de uma esposa. Eles ficaram se olhando no silêncio da tarde, duas pessoas machucadas demais para confiar completamente uma na outra, mas carente demais para se afastar. E agora? Perguntou João Carlos finalmente. Agora nada muda, eu ainda vou embora amanhã. Por quê? Porque mesmo que os dois estejamos sendo honestos, isso não muda o fato de que nossos motivos para estarmos juntos são complicados demais. Luísa limpou o rosto com as costas da mão. E por que você merece alguém que te ame apenas por quem você é, não por nenhuma outra razão? E se eu disser que não me importo com seus motivos? Aí eu diria que você não está pensando direito. E se eu disser que te amo? O rosto de Luísa se transformou,
como se João Carlos tivesse lhe dado um tapa. Não diga isso. Por que não? Porque se você disser eu não vou conseguir ir embora, então não vá. João Carlos, ela balançou a cabeça. Você nem me conhece direito. Como pode me amar? Eu conheço o suficiente. Sei que você é gentil com os animais. Sei que trabalha a terra com reverência. Sei que cozinha com amor. Sei que tem coragem para recomeçar a vida do zero. Ele se aproximou dela novamente. E sei que desde que você chegou aqui, esta casa se tornou um lar de verdade. Isso não é amor, é gratidão. E se for as duas coisas? João Carlos, para. Por que você tem tanto medo de que eu te ame? Porque... Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. Porque eu também te amo. As palavras ficaram suspensas entre eles como borboletas frágeis. João Carlos sentiu o coração explodir no peito. Então por que isso é um problema? Porque amor baseado em necessidade não dura. E nós dois temos necessidades demais para confiar no que sentimos. E se não tivéssemos? Mas temos. João Carlos quis argumentar, mas no fundo sabia que ela estava certa. Eles se amavam, sim, mas era um amor nascido de circunstâncias desesperadas. Como saber se sobreviveria se as circunstâncias mudassem? E não há nada que eu possa fazer para te convencer a ficar? Ah, o quê? Me deixa ir embora agora. E se em 1 ano você ainda sentir o mesmo, me procura. Em 1 ano você pode ter encontrado outra pessoa. Posso. E você também. Eu não quero outra pessoa. Você acha que não quer, mas talvez descubra que quer uma esposa de verdade, não apenas uma solução para os seus problemas. João Carlos se aproximou dela até que conseguia sentir o cheiro de sabonete em pó no cabelo dela, o mesmo que a mãe dele costumava usar. E se eu conseguir resolver meus problemas de outra forma? Se encontrar um jeito de manter a fazenda sem precisar me casar? Como? Não sei ainda. Mas e se eu conseguir? Luísa o olhou nos olhos por longos segundos, como se estivesse procurando alguma coisa ali. Aí seria diferente. Seria o suficiente para você ficar? Seria o suficiente para a gente descobrir se o que sentimos um pelo outro é real ou só desespero disfarçado. João Carlos assentiu. Era justo. Doloroso, mas justo. Tudo bem, eu vou encontrar uma solução. João Carlos. Não, sério. Tem que ter um jeito. Esta fazenda é minha por direito. Não vou perdê-la por causa de uma tradição ultrapassada. E se não conseguir? Vou conseguir. Luísa sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Você é teimoso mesmo. Quando se trata de coisas importantes, sou. E eu sou uma coisa importante? João Carlos tocou o rosto dela mais uma vez, memorizando a textura da pele macia sob seus dedos. Você é a coisa mais importante que apareceu na minha vida em anos. Naquela noite, eles jantaram como se fosse a última refeição que compartilhavam. Luísa tinha feito todos os pratos favoritos de João Carlos, que ela havia descoberto durante as 2 semanas de convivência. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de coisas não ditas. Você vai mesmo embora amanhã? Perguntou ele quando terminaram de comer. Vou. Para onde? Não sei ainda. Talvez para o norte do estado. Ouvi dizer que tem trabalho nas fazendas de café. E como vou te encontrar daqui a 1 ano? Luísa sorriu, mas foi um sorriso triste. Se for para ser, você encontra um jeito. Depois do jantar, ela se retirou para o quarto dela sem o café na varanda que havia se tornado tradição. João Carlos ficou sozinho na escuridão, ouvindo os sons da noite e tentando encontrar uma solução para um problema que parecia não ter solução. Na manhã seguinte, acordou cedo e encontrou a cozinha vazia. Por um momento de pânico, pensou que Luísa já tinha ido embora sem se despedir. Mas então viu uma xícara de café ainda quente sobre a mesa e soube que ela ainda estava ali. A encontrou no canteiro que havia preparado, regando as mudas que tinha plantado. Estava vestindo o mesmo vestido azul floral de quando chegara, e a mala pequena estava pousada na varanda. Bom dia, disse ela quando o viu se aproximar. Bom dia, café tá bom. Obrigada.
João Carlos observou como ela regava cada muda com cuidado, como se fossem filhos que estava deixando para trás. Elas vão sentir sua falta. Plants don't miss people, but people miss plants. Luísa sorriu sem humor. Minha avó costumava dizer isso. E ela estava certa? Sobre as plantas? Provavelmente. Sobre as pessoas? Também. João Carlos quis pedir mais uma vez para ela ficar. Quis prometer que encontraria uma solução, que fariam dar certo de alguma forma. Mas sabia que seria egoísmo da parte dele. Ela tinha razão sobre a necessidade de descobrirem se o que sentiam era real. Você precisa de dinheiro? Para viagem? Não, obrigada. Eu tenho o suficiente. E se você precisar de alguma coisa? Alguma emergência? Luísa parou de regar e o olhou. João Carlos, você está tentando encontrar desculpas para me manter por perto? Talvez. Não faça isso. Vai tornar tudo mais difícil. Já é difícil. Eu sei. Para mim também. Um carro apareceu na estrada de terra levantando uma nuvem de poeira. João Carlos reconheceu imediatamente o veículo de Dona Mercedes. Merda, murmurou. O que foi? Visita indesejada. Dona Mercedes parou o carro em frente à casa e saiu carregando uma sacola de papel e um sorriso que significava problemas. Bom dia, João Carlos. Trouxe uns docinhos que fiz ontem à noite. Ela parou quando viu Luísa ao lado do canteiro, notando imediatamente a mala na varanda. Ah, a senhorita vai viajar? Vou sim, respondeu Luísa educadamente. Obrigada pela hospitalidade, João Carlos. Dona Mercedes olhou de um para outro, claramente percebendo que estava interrompendo algo importante. Nossa, que pena que a senhorita vai embora tão cedo. João Carlos, você não vai tentar convencer a moça a ficar mais um pouco? Dona Mercedes, começou João Carlos. É que às vezes a gente deixa coisas boas escapar por orgulho, né? E depois se arrepende pro resto da vida. A mulher mais velha olhou diretamente para Luísa. Minha filha, posso te dar um conselho de quem já viveu bastante? Luísa assentiu, embora parecesse constrangida com a situação. Quando a gente encontra alguém que nos faz sentir em casa, a gente não deve sair correndo por medo, porque esses alguéns não aparecem todo dia na nossa vida. Dona Mercedes, João Carlos tentou interromper, mas ela continuou. E você, João Carlos, se essa moça significa alguma coisa para você, você não devia deixar ela ir embora sem lutar. É complicado, Dona Mercedes. Amor sempre é complicado, meu filho. Se fosse simples, qualquer um conseguia. Luísa pegou a mala e começou a caminhar em direção à estrada. Eu preciso ir. Obrigada por tudo, João Carlos. Luísa, espera. Ela parou, mas não se virou. Como vou saber se consegui resolver as coisas? Você vai saber onde me encontrar quando for a hora. Onde? Onde tudo começou. E com isso, ela começou a andar pela estrada de terra, a mala pequena balançando no braço. João Carlos a observou até desaparecer na curva, sentindo como se uma parte dele estivesse indo embora junto. João Carlos, disse Dona Mercedes suavemente, você acabou de deixar a mulher certa escapar. Como a senhora pode ter certeza? Porque em 50 anos de casamento aprendi a reconhecer o olhar de uma mulher apaixonada. E aquela moça te ama de verdade. João Carlos ficou parado na varanda por muito tempo, depois que Dona Mercedes foi embora, olhando para a estrada vazia. A fazenda parecia estranhamente silenciosa sem Luísa. Até os animais pareciam sentir sua ausência. Foi então que tomou uma decisão. Se ia lutar pela fazenda, ia fazer direito. E se ia lutar por Luísa, também ia fazer direito. Primeira coisa, conversar com o pai. Encontrou Antônio dos Santos na varanda dos fundos, observando o gado no pasto distante. O homem mais velho parecia menor a cada dia, como se a doença estivesse aos poucos consumindo não apenas sua saúde, mas também sua presença física. Pai, preciso falar com o senhor. Sobre a moça que foi embora? Entre outras coisas. Antônio gestou-e para a cadeira ao lado dele. Senta aqui, meu filho. João Carlos se acomodou e por alguns minutos eles ficaram em silêncio, observando os bois pastarem tranquilamente. Ela era especial, disse o pai finalmente. Era? Vi como você olhava para ela, como ela cuidava das coisas aqui.
Fazia tempo que não via esta casa tão viva. João Carlos sentiu uma pontada no peito. Então por que o senhor não mudou as regras? Por que não deixou eu me casar com ela? Quem disse que não deixei? O senhor deu um ultimato. 6 meses para arranjar esposa ou perder tudo. Dei mesmo. Mas não disse que tipo de esposa. Mas o senhor falou que ela apareceu do nada, que ninguém conhecia a família dela. E daí? Antônio se virou para olhar o filho. Você acha que eu me importo de onde ela veio? Eu me importo é se ela te faz bem. João Carlos ficou confuso. Então por que ela foi embora? Porque vocês dois são teimosos demais para aceitar que às vezes o destino ajuda a gente, mesmo quando a gente não merece. Não entendi. Antônio suspirou e se recostou na cadeira. João Carlos, quando eu era jovem, perdi a mulher da minha vida por orgulho. Achei que não era boa o suficiente para mim, que minha família não ia aceitar. Deixei ela ir embora. João Carlos nunca tinha ouvido essa história. E depois? Depois me casei com sua mãe, que era uma boa mulher e me deu filhos maravilhosos. Mas sempre me perguntei como teria sido se eu tivesse lutado pela primeira. E por que está me contando isso? Porque não quero que você cometa o mesmo erro que eu. O pai pegou a mão calejada do filho. Essa moça te ama, e você ama ela. O resto são só obstáculos que podem ser superados. E a tradição da família, a exigência do casamento. Tradição serve para preservar o que é bom, não para impedir a felicidade. Antônio apertou a mão do filho. Se você trouxer ela de volta e casar com ela, a fazenda é sua. Não importa quem ela é ou de onde veio. João Carlos sentiu como se uma montanha tivesse saído de seus ombros. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. E o Marcos? Marcos vai ter que se contentar com a parte dele da herança. Esta fazenda precisa de alguém que a ame de verdade, não de alguém que veja nela apenas uma fonte de renda. João Carlos abraçou o pai, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Obrigado, pai. Não me agradeça ainda. Primeiro você precisa trazer ela de volta. Ela disse que eu ia saber onde encontrá-la. E você sabe? João Carlos pensou nas palavras dela. Onde tudo começou. Lentamente uma ideia começou a se formar na cabeça dele. Acho que sim. 2 semanas se passaram. João Carlos usou o tempo para colocar as coisas em ordem na fazenda e para pesquisar sobre a família de Luísa. Descobriu que ela havia dito a verdade sobre o bisavô dela ter sido o antigo dono das terras. Encontrou até documentos antigos nos arquivos da cidade que confirmavam a venda. Mais importante, descobriu onde ficava a antiga propriedade da família dela. Era uma pequena fazenda, a cerca de 200 quilômetros dali, que tinha sido dividida e vendida em lotes ao longo dos anos. Mas uma pequena parte ainda existia, transformada numa pousada rural. Era lá que ele esperava encontrá-la. A viagem demorou 4 horas, João Carlos dirigindo pela estrada que cortava o interior de Minas Gerais. A paisagem era semelhante à da sua fazenda. Montanhas verdes, campos de milho e pequenas cidades que pareciam ter parado no tempo. A pousada ficava no alto de uma colina, uma casa de fazenda antiga que havia sido reformada para receber turistas. João Carlos parou o carro na entrada e sentiu o coração acelerar. E se ela não estivesse ali? E se ele tivesse interpretado errado a pista dela? A recepção era simples, decorada com móveis de madeira maciça e fotos antigas de fazendeiros da região. Uma senhora idosa o atendeu com um sorriso caloroso. Boa tarde. O senhor tem reserva? Na verdade, eu estou procurando uma pessoa. Uma moça chamada Luísa. Cabelo castanho claro, olhos verdes. Ah, a Luísa. A face da senhora se iluminou. Claro, ela está hospedada aqui há 2 semanas. Uma menina tão doce. O alívio de João Carlos foi tão intenso que ele teve que se apoiar no balcão. Ela está aqui agora? Tá sim. Tá lá no campo atrás da casa. Passa todo dia lá conversando com as plantas. A senhora deu uma risadinha. Diz que está se despedindo da família. João Carlos agradeceu e caminhou para os fundos da pousada. O campo era pequeno, talvez uns 5 hectares, plantado com milho e feijão. E lá estava ela, no meio das fileiras de milho, ajoelhada ao lado de uma pequena lápide de pedra que ele não havia notado à distância.
Ela vestia o mesmo vestido azul floral, mas agora ele parecia ter recuperado completamente a cor original. O cabelo estava solto, balançando na brisa da tarde, e mesmo de longe ele podia ver que ela estava falando baixinho, como se conversasse com alguém. João Carlos se aproximou devagar, sem fazer barulho, até conseguir ouvir o que ela estava dizendo. E eu encontrei ele, vô, o homem que comprou nossa terra. Ele é bom, sabe? Cuida da terra como o Senhor cuidava, com respeito e amor. Ela pausou, limpando os olhos com as costas da mão. Eu me apaixonei por ele, vô. E acho que ele também se apaixonou por mim. Mas é complicado. João Carlos se aproximou mais um pouco, pisando num galho seco que estalou. Luísa se virou rapidamente, os olhos arregalados de surpresa. João Carlos? Oi. Ela se levantou, limpando a terra dos joelhos. Como você me encontrou? Você disse que eu ia saber onde te procurar. E você soube? Demorei um pouco para entender, mas aí pensei, onde tudo começou para sua família. Luísa sorriu, mas foi um sorriso triste. Esta é a sepultura do meu bisavô. Ele está enterrado na terra que foi dele por 50 anos. João Carlos olhou para a lápide simples. João Silva Santos. Leu em voz alta. Depois olhou para Luísa com surpresa. Santos. Santos era meu sobrenome de solteira também. Por isso não quis dizer quando você perguntou. Ela deu de ombros. Achei que seria irônico demais. Santos perdendo terra para Santos. Mas agora vai ser Santos recuperando terra de Santos. Como assim? João Carlos respirou fundo. Conversei com meu pai. Ele disse que se eu trouxer você de volta e casar com você, a fazenda é minha. Não importa quem você é ou de onde veio. O rosto de Luísa se transformou, passando da tristeza para a esperança e depois para o medo. João Carlos. E eu quero que você volte. Não porque preciso de uma esposa para manter a fazenda, mas porque a fazenda não é mais um lar sem você. E se eu disser sim? E se nós nos casarmos? Como vamos ter certeza de que é pelos motivos certos? João Carlos se aproximou dela, parando apenas quando conseguia sentir o cheiro de sabonete em pó no cabelo dela. Porque eu passei as últimas 2 semanas com o coração partido, pensando em você todo dia. Porque a comida não tem gosto, porque os animais ficam tristes, porque até o pôr do sol perdeu a graça. Ele tocou o rosto dela suavemente. E porque quando te vi aqui agora, senti que finalmente consegui respirar direito de novo. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luísa. Ah, se não der certo? E se der? João Carlos, meu pai falou que você precisava de uma mulher para casar. Ela sussurrou baixinho. E o que mais ele falou? Mas eu preciso de você para viver. João Carlos sorriu, sentindo como se o sol tivesse acabado de nascer dentro do peito dele. Então casa comigo. Aqui, agora. Aqui, agora, amanhã, na igreja, na fazenda, onde você quiser. Só casa comigo. Luísa olhou ao redor do pequeno campo onde o bisavô dela havia plantado suas últimas sementes. Acho que ele ia aprovar. Tenho certeza que ia. Então, sim. Ela se jogou nos braços dele. Sim, eu caso com você. João Carlos a beijou ali mesmo, no meio do milharal que havia pertencido à família dela, enquanto o sol se punha no horizonte e pintava o céu de dourado. E pela primeira vez em meses, ele sentiu que tudo ia ficar bem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O casamento foi marcado para 1 mês depois, tempo suficiente para organizar tudo, e para que Luísa se instalasse definitivamente na fazenda. Mas antes disso, houve uma conversa difícil que não podia ser adiada. Marcos apareceu na fazenda 3 dias depois do retorno de Luísa, claramente irritado com as novidades que havia chegado aos ouvidos dele através da eficiente rede de fofocas da cidade pequena. Então é verdade? Você vai casar com ela? João Carlos estava consertando uma cerca e Luísa ajudava seguindo as mudas de tomate que havia plantado no canteiro. Ela levantou os olhos quando ouviu a voz de Marcos, mas continuou trabalhando. É verdade. João, você enlouqueceu?
Você nem conhece essa mulher. Conheço o suficiente. Marcos se aproximou baixando a voz para que Luísa não ouvisse. Ela desapareceu por 2 semanas. Você foi atrás dela como um cachorro perdido. E agora está falando em casamento? Isso parece coisa de quem está desesperado. João Carlos parou de trabalhar e encarou o irmão. E se eu tiver? E se eu estiver desesperado? Desesperado para ser feliz, desesperado para ter uma vida que faça sentido, mas não assim, não com uma estranha que apareceu do nada. Marcos, você está com medo de quê? Medo? Eu? Do quê? De que eu conseguisse resolver meus problemas e você não herdasse a fazenda. O irmão mais novo recuou como se tivesse levado um tapa. Como você pode pensar isso de mim? Porque desde que o pai ficou doente, você não fala de outra coisa. Porque você vem aqui contar os bois e medir os hectares como se já fossem seus. Porque você nunca demonstrou interesse real por este lugar até descobrir que podia herdá-lo. Isso é mentira. É? João Carlos se aproximou do irmão. Me diz uma coisa, Marcos. Você lembra como era o nome do nosso avô? Claro que lembro. Era... Marcos hesitou. Era Antônio, igual ao pai. E o bisavô? Não sei, mas isso não significa... Era João, igual a mim. E você sabe por quê? Porque nesta família, os primogênitos sempre levam o nome dos antepassados. É uma tradição que vem de 4 gerações. João Carlos apontou para os campos ao redor. Você conhece alguma dessas tradições? Você sabe como identificar quando o gado está doente? Você sabe a diferença entre terra boa e terra ruim para o plantio? Marcos ficou em silêncio, as mandíbulas apertadas. Você não sabe nada sobre esta vida, Marcos. E tudo bem, não tem nada errado com isso. Você construiu sua própria vida na cidade, tem sua família, seu trabalho. Mas não finja que ama este lugar só porque pode valer dinheiro. E ela? Marcos apontou para Luísa. Ela ama este lugar ou ama o que ele pode oferecer para ela? Por que você não pergunta para ela mesma? Marcos olhou para Luísa, que havia parado de trabalhar e observava a conversa dos 2 irmãos com expressão serena. Luísa, chamou João Carlos. Vem cá, por favor. Ela se aproximou limpando as mãos na saia do vestido. Oi, Marcos. Meu irmão tem algumas perguntas para você. Luísa olhou de um para outro, claramente percebendo a tensão no ar. Que tipo de perguntas? Sobre suas motivações, disse Marcos. Seja mais específico. Tudo bem. Marcos cruzou os braços. Por que você quer casar com meu irmão? Porque eu o amo. E o que mais? Não há mais nada. Não há? Uma mulher sem família, sem dinheiro, sem perspectivas, encontra um fazendeiro solteiro que precisa de esposa para manter a herança e não há mais nada envolvido? João Carlos deu um passo à frente, irritado, mas Luísa pôs a mão no braço dele. Tudo bem, João Carlos, deixa eu responder. Ela se virou para Marcos. Você tem razão. Eu não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho perspectivas. E quando cheguei aqui, eu sabia que João Carlos precisava de uma esposa. Marcos sorriu triunfante, mas Luísa continuou. Mas sabe qual foi a primeira coisa que ele me ofereceu quando me viu na porta da casa, encharcada de chuva? Um lugar para dormir, sem pedir nada em troca, sem me conhecer, sem saber se eu era confiável, sem esperar nada de mim. Isso é só educação básica. É? Porque eu andei por muitas fazendas nos últimos 2 anos, e a maioria dos homens que me ofereciam abrigo esperavam algo em troca. Seu irmão não. João Carlos não sabia dessa informação e sentiu uma pontada de raiva ao imaginar Luísa tendo que se defender de outros homens. Quer saber outra coisa que seu irmão fez? Continuou Luísa. Ele me deixou ir embora quando achei que era o certo a fazer. Não tentou me convencer, não me manipulou, não usou a situação dele para me pressionar. Ele me deixou escolher. E agora você escolheu voltar porque convém. Eu escolhi voltar porque nas 2 semanas que fiquei longe dele, percebi que não conseguia respirar direito. A voz de Luísa ficou mais baixa, mais intensa. Porque quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é em preparar o café do jeito que ele gosta. Porque quando vejo um animal doente, quero correr para contar para ele.
porque quando olho para um pôr do sol, só fica bonito se ele estiver do meu lado para ver também. Marcos parecia estar ficando sem argumentos, mas tentou mais uma vez. E a fazenda? Não significa nada para você que, casando com ele, você vai morar numa propriedade rica? Sabe o que esta fazenda significa para mim? Luísa olhou ao redor para os campos verdes e as montanhas ao longe. Significa a possibilidade de acordar todo dia no mesmo lugar. Significa poder plantar alguma coisa e ver crescer. Significa ter um lar de verdade pela primeira vez em anos. Isso não responde minha pergunta. Responde sim. A riqueza desta fazenda não está no dinheiro que ela vale. Está na vida que ela possibilita. Luísa se aproximou de Marcos. Seu irmão poderia ter um apartamento na cidade, um carro novo, roupas de marca, mas ele escolhe acordar às 5 da manhã para cuidar dos animais. Ele escolhe sujar as mãos na terra. Ele escolhe viver uma vida simples porque entende que algumas coisas não têm preço. E você entende isso também? Eu entendo porque perdi tudo isso uma vez e porque passei 2 anos procurando um lugar onde pudesse me sentir em casa de novo. Luísa sorriu, mas foi um sorriso triste. A diferença entre você e eu, Marcos, é que você vê esta fazenda como algo que pode ser seu. Eu vejo como algo que eu posso servir. O irmão de João Carlos ficou em silêncio por longos segundos, claramente processando o que havia ouvido. Finalmente ele suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem. Talvez eu tenha me equivocado sobre suas motivações. Talvez você tenha se equivocado sobre muitas coisas, disse João Carlos. Talvez. Marcos se virou para o irmão. Mas você tem certeza disso? Tem certeza que não está se casando só para manter a fazenda? Tenho. Como pode ter certeza? João Carlos olhou para Luísa, para o jeito como ela segurava a postura mesmo sob questionamento, para a sujeira sob as unhas dela de tanto trabalhar na terra, para a maneira como olhava para ele, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque eu preferiria perder a fazenda e ter ela do que manter a fazenda e perdê-la. A resposta pareceu satisfazer Marcos. Ele assentiu lentamente e estendeu a mão para Luísa. Bem-vinda à família. Ela apertou a mão dele com um sorriso genuíno. Obrigada. E João Carlos? Sim? Parabéns. Acho que você encontrou alguém que vai cuidar desta terra tão bem quanto você. Depois que Marcos foi embora, João Carlos e Luísa ficaram sozinhos na varanda, observando o sol se pôr sobre os campos de milho que estavam quase prontos para a colheita. Você falou sério? Perguntou ela. Sobre preferir me ter e perder a fazenda? Falei. Mesmo que isso significasse ter que recomeçar do zero. Mesmo assim, João Carlos pegou a mão dela. Porque descobri que uma casa sem você não é um lar. E que terra sem amor é só terra. Luísa se aninhado contra o ombro dele. Meu pai ia gostar de você. Ia. Ele sempre dizia que o valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele está disposto a sacrificar pelas pessoas que ama. E você? Do que você estaria disposta a sacrificar por mim? Qualquer coisa, respondeu ela sem hesitar. Até minha própria vida. João Carlos a beijou no topo da cabeça, respirando o cheiro de sabonete e terra que havia se tornado o perfume favorito dele. Não vai ser preciso. A única coisa que precisamos sacrificar são nossas dúvidas. Já sacrifiquei as minhas. E você? Também. Eles ficaram em silêncio, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu escuro. Não havia mais pressa, não havia mais deadline, não havia mais pressão. Apenas 2 pessoas que se amavam e tinham a vida inteira pela frente para construir algo bonito juntos. João Carlos? Quando nos casarmos, posso plantar flores no canteiro perto da varanda? Flores que não servem para nada além de serem bonitas? Pode plantar o que quiser, onde quiser. E posso colocar uma cadeira de balanço extra na varanda, para quando tivermos filhos. O coração de João Carlos acelerou com a menção de filhos. Quantos filhos você quer? Quantos a terra conseguir sustentar? A terra consegue sustentar muitos. Então muitos. João Carlos sorriu na escuridão. Tem mais alguma coisa que você quer mudar por aqui? Tem. O quê? Quero que você me ensine tudo sobre esta fazenda. A história de cada campo, o nome de cada animal,
as tradições que seu avô passou para o seu pai e seu pai passou para você. Ela se afastou para olhar nos olhos dele. Quero que nossos filhos cresçam sabendo de onde vieram e para onde vão. E eu quero que você me ensine a plantar flores só porque são bonitas. Por quê? Porque acho que esqueci como fazer coisas só pela alegria de fazer. O casamento aconteceu num domingo ensolarado de maio, nos campos de trigo dourado que se estendiam atrás da casa. Toda a cidade veio, curiosa para ver a união que havia sido assunto de conversas por semanas. Luísa usava um vestido simples de algodão branco que havia comprado numa loja em Belo Horizonte. Não tinha véu ou arranjos elaborados, apenas um buquê de flores do campo que ela mesma havia colhido na manhã do casamento. Mas quando caminhou pelo improvised corredor entre as fileiras de convidados, João Carlos teve certeza de que nunca havia visto nada mais bonito. Antônio dos Santos, apesar da saúde frágil, insistiu em caminhar com Luísa até o altar improvisado, sob a grande árvore de jacarandá que sombreava a lateral da propriedade. "Você está pronta para isso?" perguntou ele baixinho enquanto caminhavam. "Mais que pronta", respondeu Luísa. "Tô pronta há 2 anos, só não sabia." "E você tem certeza de que meu filho vai te fazer feliz?" "Tenho certeza de que nós vamos nos fazer felizes." O padre Miguel, que conhecia João Carlos desde criança, conduziu a cerimônia com simplicidade e calor humano. Quando chegou o momento dos votos, João Carlos tomou as mãos de Luísa nas suas e falou do coração. "Luísa, quando você apareceu na minha porta naquela noite de chuva, eu não sabia que estava recebendo não apenas uma hóspede, mas meu futuro. Você trouxe vida para esta casa, cor para os meus dias, e um amor que eu nem sabia que era possível sentir." Ele pausou, vendo as lágrimas nos olhos dela. "Prometo que vou te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos difíceis. Prometo que esta terra será sempre nossa terra e que nossos filhos crescerão sabendo que amor é a base de tudo." Quando foi a vez de Luísa, sua voz tremeu ligeiramente no começo, mas ficou mais firme conforme continuava. "João Carlos, meu pai costumava dizer que mulher sem terra é como árvore sem raiz, fica à mercê do vento." Ela sorriu através das lágrimas. "Você me deu raízes, me deu um lugar para pertencer, um propósito, uma família. E mais que isso, me deu um amor que vale mais que toda a terra do mundo." Houve uma pausa, e então ela disse baixinho, quase sussurrando, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. "Meu pai falou que você precisava de uma mulher para casar, mas eu preciso de você para viver." O sorriso de João Carlos foi tão radiante que iluminou todo o campo dourado ao redor. Quando o padre os declarou marido e mulher, ele a beijou como se fosse a primeira e a última vez, e todos os presentes aplaudiram sob o sol dourado da tarde mineira. A festa foi simples, mas alegre, com música de viola e sanfona, comida caseira preparada pelas mulheres da comunidade e dança que durou até tarde da noite. Dona Mercedes chorou de emoção e insistiu em fazer um discurso sobre como o amor sempre encontra um jeito. Marcos, que havia trazido a família, parabenizou o irmão com sinceridade genuína. Mas o momento mais emocionante veio quando Antônio dos Santos pediu para falar. Apoiado em sua bengala, o patriarca da família se levantou diante de todos os convidados. "Meus amigos, família, vizinhos, hoje estamos celebrando não apenas o casamento do meu filho, mas também a continuação de uma tradição que começou há quase 100 anos, quando meu avô comprou esta terra." Sua voz, embora fraca, carregava emoção. Mas tradições só fazem sentido quando evoluem com o tempo. E hoje vejo que esta fazenda não está apenas passando de pai para filho, mas está ganhando uma nova mãe, uma nova guardiã. Ele se virou para Luísa. "Minha filha, bem-vinda oficialmente à família Santos. Que você e João Carlos sejam felizes por muitos anos. E que desta terra continue brotando não apenas alimentos, mas também amor e família." Todos brindaram, e Luísa teve que limpar as lágrimas várias vezes durante a noite. Quando a festa finalmente acabou e os últimos convidados foram embora, João Carlos e Luísa ficaram sozinhos na varanda.
ela ainda vestindo o vestido branco e ele com a camisa amarrotada e a gravata afrouxada. "Como você se sente, Senhora Santos?" perguntou ele, puxando-a para um abraço. "Completa", respondeu ela sem hesitar. "Pela primeira vez na vida me sinto completa." "E sem arrependimentos?" "Nenhum. E você?" "Só um." Luísa se afastou para olhá-lo preocupada. "Qual?" "De não ter feito isso meses atrás." Ela riu e o beijou, um beijo longo e doce que selou não apenas o casamento deles, mas também uma nova fase da vida de ambos. 6 meses depois, Luísa descobriu que estava grávida. A notícia veio numa manhã de setembro, quando ela começou a passar mal durante o café da manhã, que sempre preparava para João Carlos. "Deve ter sido alguma coisa que você comeu", disse ele, preocupado, ajudando-a a se sentar na cadeira da cozinha. "Ou alguma coisa que tô carregando", respondeu ela com um sorriso misterioso. Demorou alguns segundos para João Carlos entender. Quando entendeu, o rosto dele se transformou numa expressão de pura alegria. "Sério?" "Sério." Ele a levantou nos braços e girou com ela pela cozinha, rindo como uma criança. "Vamos ter um bebê." "Vamos ter um bebê", confirmou ela rindo junto. "Como você sabe, tem certeza?" "Mulher sabe dessas coisas, mas posso fazer exame para confirmar se você quiser." "Quero." Ele a colocou no chão cuidadosamente, como se ela fosse feita de porcelana. "Vou chamar o Dr. Mário hoje mesmo." "João Carlos, calma, não é emergência." "Não é? Nossa, Luísa, a gente vai ser pai e mãe." Vê-la sorrir daquele jeito, com os olhos brilhando de felicidade, fez João Carlos ter certeza de que tinha tomado todas as decisões certas na vida. O Dr. Mário confirmou a gravidez uma semana depois, estimando que o bebê nasceria em maio do ano seguinte. Antônio dos Santos chorou quando soube que seria avô, e até Marcos ficou emocionado com a notícia. "Vai ser bom ter crianças correndo por aqui de novo", disse o patriarca, acariciando a barriga ainda imperceptível da nora. Esta casa sempre foi feliz com barulho de criança. Durante a gravidez, João Carlos se tornou ainda mais protetor com Luísa, insistindo que ela não fizesse trabalhos pesados e que descansasse mais. Ela fingia se irritar com o excesso de cuidado, mas secretamente adorava ser mimada. "Você está exagerando", reclamava quando ele insistia em carregar baldes de água que não pesavam nem 5 quilos. "Deixa eu exagerar. Nunca tive uma esposa grávida antes." "E nunca vai ter outra", avisava ela com um sorriso. O inverno foi tranquilo e aconchegante. Luísa tricotou roupinhas pequenas nas cores amarela e verde, já que não sabiam o sexo do bebê. João Carlos reformou o quarto ao lado do quarto deles, pintando as paredes de um tom suave de pêssego, que agradaria a menino ou menina. Nas noites frias, eles se sentavam na sala em frente à lareira, Luísa tricotando e João Carlos lendo em voz alta histórias infantis que havia comprado na cidade. "Você acha que vamos ser bons pais?" perguntou Luísa numa dessas noites. "Tenho certeza que sim." "Como pode ter certeza?" "Porque você já cuida de tudo nesta fazenda como se fosse família. Os animais, as plantas, até de mim." Ele sorriu. "Uma mulher que consegue fazer uma vaca teimosa tomar remédio vai conseguir lidar com qualquer birra de criança." "E você? Você vai ser um bom pai?" "Vou tentar ser pelo menos tão bom quanto meu pai foi." "Seu pai é um homem especial." "É. Mesmo com todas as tradições rígidas dele, no final sempre soube o que realmente importa." João Carlos se aproximou dela no sofá. "Igual a você." "Eu? Você sempre soube o que realmente importa, desde o primeiro dia que chegou aqui." Em janeiro, Antônio dos Santos teve uma recaída e precisou ser hospitalizado por uma semana. Foi um período difícil para toda a família, especialmente para João Carlos, que pela primeira vez enfrentou a realidade de que poderia perder o pai. "Ele vai ficar bem", assegurou Luísa, segurando a mão dele no corredor do hospital. "Homens teimosos como seu pai não desistem fácil." "E se ele não ficar? E se acontecer alguma coisa antes do bebê nascer? Aí a gente vai criar nosso filho contando histórias sobre o avô dele, sobre como ele era sábio e protetor e amava esta família mais que tudo no mundo." Antônio se recuperou, mas voltou para casa mais frágil.
Passou a maior parte do tempo na varanda, observando Luísa cuidar da horta que havia expandido durante o inverno. Ele gostava de dar conselhos sobre plantio e de contar histórias sobre os primeiros anos da fazenda. Sua bisavó também adorava plantar, contou ele numa tarde ensolarada de fevereiro. Dizia que mulher que sabe fazer a terra dar vida nunca vai passar necessidade. Ela era sábia. Era igual a você. Antônio sorriu. João Carlos escolheu bem. Na verdade, acho que nenhum de nós escolheu. Acho que o destino escolheu por nós. Talvez você tenha razão. Em março, quando Luísa entrou no 8º mês de gravidez, eles descobriram que seria uma menina. João Carlos ficou tão emocionado que teve que se sentar quando o Dr. Mário deu a notícia. Uma menina, repetiu ele várias vezes no caminho de volta para casa. Vamos ter uma filha. Como vamos chamar ela? Perguntou Luísa. Não sei. Você tem alguma sugestão? Que tal Ana? Era o nome da minha avó. Ana Santos. João Carlos experimentou o nome. Gosto. Ana Santos. E se ela não gostar de mexer com terra? Se quiser ser médica ou advogada ou qualquer outra coisa? Aí ela vai ser a médica ou advogada ou qualquer coisa que ela quiser ser. João Carlos pôs a mão na barriga dela. O importante é que ela seja feliz. Mesmo que isso signifique deixar a fazenda? Mesmo assim, a terra vai estar aqui quando ela estiver pronta. Se ela estiver pronta. Ana nasceu numa manhã de maio, exatamente no dia previsto pelo médico. O parto foi longo, mas sem complicações. E quando João Carlos finalmente pôde segurar a filha nos braços, chorou como não chorava desde criança. Ela é perfeita, sussurrou, observando os dedinhos minúsculos e o rostinho avermelhado. Igualzinha à mãe. Tem seus olhos, observou Luísa, exausta, mas radiante. E seu nariz. E a teimosia dos Santos, acrescentou Antônio, que havia insistido em vir ao hospital, apesar da saúde frágil. Durante os primeiros meses de vida de Ana, a fazenda se transformou. Havia roupinhas pequenas secando no varal, choro de bebê misturado com mugido de gado e uma alegria constante pairando no ar. João Carlos descobriu que adorava cuidar da filha. Levantava de madrugada para as mamadas, trocava fraldas sem reclamar e passava horas conversando com ela enquanto Luísa descansava. Você tá mimando muito ela, brincava Luísa quando encontrava marido e filha na varanda, ele apontando para os animais e explicando as diferenças entre as raças de gado. Não tô mimando, tô educando. Ela tem 3 meses, João Carlos, não entende nada do que você tá falando. Entende sim. Olha como ela presta atenção. E Ana realmente parecia prestar atenção. Seus olhinhos seguiam o dedo do pai quando ele apontava para as montanhas, e ela ficava quietinha quando ele contava sobre a história da família. O primeiro aniversário de casamento de João Carlos e Luísa foi comemorado de forma simples, com um jantar à luz de velas depois que Ana dormiu. Eles brindaram com vinho e relembraram tudo o que havia acontecido em um ano. Consegue acreditar que faz só um ano que nos casamos? Perguntou Luísa. Às vezes parece que foi ontem. Às vezes parece que sempre fomos casados. E você se arrepende de alguma coisa? Só de uma. Qual? Luísa ficou preocupada. De não ter conhecido você 10 anos antes. Ela riu e atirou um pedacinho de pão nele. Bobo. Falo sério. Imagina tudo o que poderíamos ter construído juntos em 10 anos. Construímos o que devíamos construir, no tempo que devíamos construir, disse Luísa filosoficamente. Se tivéssemos nos conhecido antes, talvez não estivéssemos prontos um para o outro. Você acha? Acho. Eu precisava perder tudo para valorizar o que tenho agora. E você precisava da pressão de quase perder a fazenda para abrir o coração. João Carlos considerou isso. Talvez você tenha razão. Sempre tenho, brincou ela. 2 anos depois do nascimento de Ana, Luísa engravidou novamente. Desta vez, foi um menino que nasceu em dezembro, bem na época da colheita do milho. Vamos chamar ele de João? Perguntou Luísa quando o médico colocou o bebê em seus braços. João Carlos, filho? João Gabriel. Gabriel era o nome do meu pai. João Gabriel Santos, experimentou João Carlos. Perfeito.
O menino nasceu com um temperamento completamente diferente da irmã. Enquanto Ana era calminha e observadora, João Gabriel era agitado e curioso desde pequeno. Aos 6 meses, já tentava engatinhar para alcançar tudo que via pela frente. Este aqui vai dar trabalho, previa Antônio, observando o neto tentar escalar a cadeira onde estava sentado. Igual ao pai, concordou Luísa, lançando um olhar divertido para João Carlos. A fazenda prosperou com a nova família. João Carlos introduziu técnicas modernas de agricultura que havia aprendido em cursos por correspondência, enquanto mantinha as tradições que faziam sentido. A produção aumentou e eles conseguiram comprar mais algumas cabeças de gado. Luísa criou uma pequena cooperativa com outras mulheres da região, vendendo na cidade verduras, ovos e doces caseiros. O dinheiro extra ajudava nas despesas da casa e dava a ela uma sensação de independência que valorizava. Quando Ana completou 3 anos, começou a demonstrar interesse genuíno pelos animais da fazenda. Seguia João Carlos por toda parte durante suas tarefas, fazendo perguntas sobre tudo que via. Por que a vaca faz mu, papai? Porque é assim que ela fala com as outras vacas. E o que ela está falando? Talvez que está com fome, ou que está feliz, ou que quer conversar. Posso conversar com ela? Claro, mas fala baixinho para não assustar. E Ana conversava. Passava tardes inteiras falando com os animais, inventando histórias sobre suas vidas, criando nomes para cada um. João Gabriel, por sua vez, era fascinado pela maquinaria. Aos 2 anos, já conseguia imitar o som do trator e ficava hipnotizado observando o pai trabalhar com as ferramentas. Esse aí vai ser mecânico, previa Marcos numa visita dominical. Ou engenheiro agrônomo, corrigiu João Carlos. Vai inventar máquinas melhores para trabalhar na terra. Um dia, quando Ana tinha 4 anos e João Gabriel 2, Antônio dos Santos chamou João Carlos para uma conversa séria. Meu filho, preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há muito tempo. Estavam na varanda dos fundos, observando Luísa brincando com as crianças no quintal. Era um domingo tranquilo, e o som da risada delas ecoava pela propriedade. Que coisa, pai? Sobre a família da Luísa. Sobre como as terras deles vieram parar conosco. João Carlos sentiu um frio na barriga. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Sei tudo. Antônio suspirou pesadamente. E não é uma história bonita? Me conta. Lembra quando sua mãe ficou doente? Quando Ana ainda era bebê e você tinha uns 6 anos? Lembro. Naquela época, nós estávamos passando dificuldades financeiras. A seca tinha estragado a plantação. Os preços do gado estavam baixos e os remédios para sua mãe custavam uma fortuna. Antônio pausou, claramente lutando com a memória. Eu estava desesperado. João Carlos esperou em silêncio. Foi quando um intermediário apareceu oferecendo para comprar a propriedade vizinha por uma quantia bem abaixo do valor de mercado. O dono estava endividado e precisava vender rápido. A propriedade da família dela. A propriedade da família dela. Antônio confirmou. Eu sabia que o preço não era justo. Sabia que eles estavam sendo forçados a vender por desespero, não por vontade própria. Mas comprou mesmo assim. Comprei, porque minha esposa estava morrendo e eu precisava do dinheiro para tentar salvá-la. Lágrimas começaram a correr pelo rosto do homem idoso. E não salvei. Ela morreu mesmo assim, e eu fiquei com o peso de ter contribuído para a ruína de uma família inocente. João Carlos não sabia o que dizer. A revelação mudava tudo o que ele pensava sobre a história da própria família. O pai dela. O que aconteceu com ele depois da venda? Ele desapareceu pouco depois. Ouvi dizer que não conseguiu superar a perda e simplesmente se foi. E você nunca tentou encontrá-los? Nunca tentou devolver as terras? Tentei, por anos eu procurei, mas eles pareceram ter sumido do mapa. Antônio se virou para olhar João Carlos nos olhos. Até que Luísa apareceu aqui. O senhor sabia quem ela era desde o começo? Suspeitei desde o primeiro dia. Ela tem os olhos do pai e o jeito de falar da avó, mas só tive certeza quando ela me contou a história da família. Por que não disse nada? Porque achei que era uma oportunidade de consertar um erro antigo, de devolver para a família dela o que sempre deveria ter sido deles. João Carlos se levantou da cadeira agitado.
Pai, como o Senhor pode ter escondido isso de mim, de nós? Porque tinha medo de que vocês se separassem por causa disso. E por que Antônio hesitou? Porque quis que o amor entre vocês fosse mais forte que qualquer coisa do passado. E se ela descobrir? E se alguém contar para ela? Então você vai ter que decidir o que é mais importante: manter um segredo ou ter uma consciência limpa. João Carlos olhou para Luísa no quintal, vendo como ela sorria enquanto empurrava Ana no balanço que ele havia construído sob o carvalho. Ela estava grávida do terceiro filho, uma gravidez que eles haviam descoberto no mês anterior, e irradiava felicidade. Ela tem direito de saber. Tem. A pergunta é: você tem coragem de contar? Fim da história. E agora, queridos ouvintes, chegamos ao fim desta linda história de amor, superação e recomeços. Vocês acreditam que João Carlos tomou a decisão certa ao esconder a verdade sobre as terras? E Luísa, será que merece saber toda a verdade sobre o passado de sua família? Contem pra gente nos comentários o que vocês pensam sobre essa história emocionante. Não esqueçam de deixar seu like se a história tocou seus corações. E o mais importante, se inscrevam no canal para não perderem outras narrativas que vão emocionar vocês. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias de vida e amor. Muito obrigada pela companhia de hoje.